Olá, meus amigos, estamos começando mais um episódio do Bora Pra Cima aqui no YouTube, diretamente do estúdio da Produtora Reis. Para você que não mora em Belém do Pará, a Produtora Reis fica no bairro do Marco. Para quem mora também, né? É só para dar aí uma definição, uma situação bem legal, tá? Então, no bairro do Marco, na Alameda, melhor dizendo, Augusto Numa Pinto 217, a Produtora Reis que nos dá todo o suporte técnico e operacional para a realização dos nossos episódios. E na Semana da Criança, no Dia da Criança, vamos ter assunto aqui que é muito importante relacionado às crianças, que é o TEA, transtorno do espectro autista. Vamos conversar com quem sabe. E vamos falar de entretenimento também. Criança adora o entretenimento. Aliás, todos nós gostamos. Então, assuntos relacionados à criança. E nesse início a gente diz que há um parceiro comercial conosco aqui, que já esteve conosco também no episódio passado, quando falamos sobre Círio de Nazaré, que é o Caça Zoom, que é o clube que mais cresce em Belém. A administração suboficial Iedo Mendes e também João Ribeiro. Olha só que no Caça Zoom, minha gente, tem atividades como natação, hidroginástica, pilates, academia, futsal, voleibol, tem que ler, hein? Voleibol, dança de salão, ritmos, o funcional, corrida e jiu-jitsu. Escolha um desses aí, outras atividades também que você queira. É só procurar o Caça Zoom. As informações você pode adquirir pelos números que estão aí na tela. Aliás, o Caça Zoom, neste Dia da Criança, fez aí uma programação inteiramente voltada às crianças. Vamos lá, meu caro Eliseu Pureza, apresentar, você que está na direção do episódio, também com a assistência do nosso querido rapaz, eu não posso esquecer o nome, Eliseu, do Josivan. Já acharam graça aqui os convidados. Isso é permitido no episódio, viu? Não há censura, não. O nosso querido Josivan. Vamos lá apresentar nossos convidados. À direita aí no seu vídeo está o Fábio Martins, que é mágico. Quando eu perguntei para ele, é mágico infantil? Disse, não, só mágico. Só mágico. E aí, aliás, à direita, ele está à esquerda do vídeo, né? À direita do vídeo está a psicóloga Suelen Barbosa, que vai conversar conosco sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Psicóloga Suelen, está tudo tranquilo? Foi bem recebida? Já teve uma águazinha, tranquilo? Café não quis, pelo menos por enquanto, né? Mas pode pintar daqui a pouco durante o episódio, tá? Vamos começar falando sobre os sinais do autismo. Só para a gente começar essa nossa conversa, que eu acredito que vai ser de grande valia para as pessoas que estão nos acompanhando. Quais são os sinais característicos, pelo menos assim em linhas gerais? Tá. Os sinais mais perceptíveis do TEA são comportamentos repetitivos, dificuldades nas interações sociais, em geral, com crianças. Pode se estender a adultos também, mas nem sempre, tá? Geralmente é com crianças. Em alguns casos, você consegue observar dificuldades na expressão, linguagem, dificuldades de coordenação motora. Geralmente, esses são os sinais mais perceptíveis, assim. Tá bom. Então, por exemplo, quando a criança chega com os pais, obviamente, eles já vão ali sabendo que há algo a ser verificado, né? Sim. É assim que funciona, né? Na maioria absoluta dos casos, já chega para vocês assim. No meu caso, da psicologia, sim, né? Quando o pai procura o serviço, principalmente lá na clínica onde eu trabalho, a gente já recebe com diagnóstico, com uma avaliação inicial de outro profissional. Geralmente é um neuropediatra, neurologista, que são os que dão o diagnóstico, né, de fato, eles dão um laudo. Então, a gente já chega com essa noção de que a gente está lidando com uma criança atípica, né, a gente chama. Mas tem algumas outras situações, por exemplo, na escola. Na escola pode ser que não. Na escola pode ser que o profissional tenha que notar o sinal e tenha que repassar para um responsável, eventualmente. O que não é uma tarefa muito fácil, né? Às vezes é até fácil perceber. O negócio é você verbalizar para os pais, enfim, dizer, papai, mamãe, você tem que fazer uma verificação. Não é fácil, daqui a pouco a gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso. Agora,
Fábio Martins, Eu. você é uma mágica aparecendo aí, não? A mágica vai acontecer. Vai acontecer depois, né, Fábio? Vai, Você vai. dizia, Fábio, que você participou ou participa de eventos, né? Com crianças, Sim, com sim, autismo, enfim. Como é que é um público diferente? Como é que é a aceitação? Você faz um pouquinho de comédia, faz sua mágica também? Pro público autista, tem eventos que eu vou, aí a mãe me chega, olha, aquele meu filho lá, ele é autista. Eu falei, não, mamãe, não se preocupe. Aí eu chamo ele e se diverte comigo. Aí tem vezes que a mãe vem me agradecer. Eu nunca vi meu filho feliz assim. Cada experiência que eu passo, que às vezes deve emocionar também. É um serviço que você está prestando dentro do seu trabalho. É uma pessoa que é, como disse a Suela, uma atípica, né? São casos atípicos. São pessoas que são diferentes, enfim, daquilo que a gente considera que é o normal, né? É isso. E aí, como é que é o show? Você, quando vai para um evento, como você falou que participou, quando foi? Foi num dos shoppings em Belém? Foi, que você foi. participou só para crianças? Isso, foi o carnaval no shopping. Que só era criança, basicamente só criança. Era voltado para o público autista. É, né? É. Você faz um pouco diferente, não tem essa coisa aí, não? Não, Basicamente é o mesmo roteiro. É o mesmo roteiro, só que aí a gente tem aqueles casos que a gente não gosta de ouvir coisas altas, de grito, essas coisas. Palma, eu procuro minimizar mais para ele poder ficar à vontade de assistir também e querer participar. Ainda tem esse detalhe. Sim, Sueli, pode entrar nessa seara Não, aí. é isso que ele falou interessante, porque também é uma característica que pode ser facilmente observável pelas pessoas no geral, é a hipersensibilidade. A barulhos, gestos assim muito bruscos, sabe? Um paciente meu Se sente incomodada, né? Aconteceu uma situação semana passada com um paciente meu. A gente estava brincando de bola e ele conseguiu chutar, ele tinha dificuldade de chutar a bola, ele conseguiu. E eu e a outra profissional que estava atendendo, a gente comemorou, né? Batemos palmas. E na hora ele se assustou por causa dessa hipersensibilidade, né? E eram só palmas, assim. Então, para eu ter uma ideia, né? Eu imagino que num show, por exemplo, mais lúdico de mágica, seja até mais desafiador. O meu show em si, eu praticamente falo alto, brinco, faço gesto. Aí quando eu percebo que tem um público diferente, aí eu já procuro maneirar, já começo a falar baixo, já não... Para não provocar tanta reação do exatamente. Público, né? Para não provocar tanto barulho. Às vezes eu não sei, como eu falei, tem no começo do show a mãe vem e me fala, olha, o meu filho lá é autista. Eu falei, tá. Tem show que não tem, eu descubro na hora. Aí eu começo com o meu barulho, provocando as crianças para participar. Aí eu já vejo ali. Aí tu consegue perceber. Aí eu consigo, É porque é muito característico, assim, geralmente eles tampam as orelhas ou eles ficam com o corpo rígido. Mas só vale ressaltar que não é uma regra, tá? Não é toda criança que tem TEA que vai ter essa Por isso a sensibilidade. consulta tem que ser feita. Se de repente você cisma, vou usar um termo bem popular. Se de repente você cisma, vamos lá procurar os profissionais que têm essa possibilidade de verificar legal. Você prepara uma mágica aí pra gente? Preparo. Eu vou ficar de olho. Olha, eu vou ficar de olho aqui. Eu não sou mais criança. Eu tenho 57 anos. Enquanto ele prepara, gente, vamos lá. Vamos fazer aquilo que a gente gosta, que criança gosta de fazer também. Esse é um conteúdo voltado às crianças, mas também aos pais das crianças, né? Então vamos lá, você curte, você compartilha, você comenta, tá? Você espalha para as pessoas nos grupos de WhatsApp, diz, olha, tem um canal aí chamado Bora Pra Cima, que está com conteúdo para as crianças, nessa Semana das Crianças, enfim, e o nosso bate-papo vai prosseguir muito mais com mágica, aqui com o Fábio, com os conhecimentos da psicóloga Suelen também, tá certo? Então faça tudo isso em nome das crianças. É só para descontrair. Qual vai ser? Atenção! Vamos lá começar a primeira mágica do episódio. Vamos lá. Vamos lá. Você faz todo o preâmbulo, então vou me calar aqui. Então vamos lá, vai lá. Como eu começo. Tem que tirar esse café daqui, não? Não, precisa. Melhor afastar, não? Não, deixa eu... Olha lá. Aqui. Eu não quero que o café suma daqui. Não, daqui a pouco ele vai sumir. Aí eu pergunto para as crianças, o que o mágico costuma usar no show? Vocês já viram mágico? Já. Pergunto para ti.
O que que o mágico usa? Eu te pergunto. O que que o mágico usa? Ele usa uma cartola. Exatamente. Acertei! Uma cartola. Então bem, viu, Suela? Então bem. Usar cartola em Belém, nesse clima. Aí não dá, né? Já tiraste a bronca. É que tu não conseguisse uma cartola. Com essa sensação térmica aí de 37, 38. Já tirou. Legal. Mas eu trago diferente, ó. Eu trago ela. Ah. Se tu quiser ver aqui, pode examinar. Pode. O que é que eu faço? Abre. Para verificar se há algo aqui e tal. Atenção, nessa aberta aqui, Josivan, olha aqui. Tá, na aberta. Sempre eu falo, vê se não tem uma mulher escondida aí dentro. Não tem o quê? Uma mulher. Uma mulher que diz, porque tem a cartola. Agora que eu vou colocar aqui direitinho, porque tem a cartola desenhada aqui, ó. Tá feito? Aqui eu tô pegando aqui, cara, pelo amor de Deus, tô sentindo que vai sair coisa. Ó, tá tudo normal. Outra característica do mágico, de um acessório que é indispensável. O que é? Imagina. Suela, me ajuda aí, o que seria? Baralho. Além do baralho. Tava aquela varinha lá de... A farinha, ele já quer comer a maniçoba dele já que... Não é farinha, farinha. Varinha. Então pronto, tá aqui. A clássica, segura aqui. Pronto. Vamos fazer. Suela, me ajuda aqui. Olha, tá vendo? Suela. Opa, não, acho que... O que foi que houve aqui? Eu acho que... Alguém deu um pulo. Faz assim, bora Alguém treinar. se decepcionou, Abracadabra. Balança assim. Abracadabra. Isso! E aí? Não, mas essa não. Não? Eu acho que essa aqui não vai funcionar. Essa não vai funcionar, não. Mas vamos passar para outra. Pra cartola. E normalmente o que o mágico tira de dentro da cartola? Tá na geral? Tá, bora. Pode ser não fechada também, né? Qual é que tu acha? Nessa aqui fica melhor? Não, na geral que é pra pegar a tua reação. Já senti que vai ter. Pronto, ó. Normalmente o que o mágico tira da cartola? O mágico tradicional. Não tem um negócio de coelho? Coelho, exatamente. E se eu tirar um coelho daqui? É mágica tua, né? A gente vai fazer assim então, ó. Te mostro que não tem nada na mão, nada na outra. A gente faz assim, ó. Sabe pra que serve isso? Pra nada. É só pra passar o tempo do pote. Só fazer só pra assim, tirar a atenção da gente. E começa a aparecer. Opa. E o coelhinho vai aparecer. Menor do que o perna longa vai ser o coelhinho, olha só. Aqui, ó. E aqui continua. É que o coelhinho. Sensacional, muito bom. Sem nada. Mas já que ele apareceu, ele ficou com medo que é por causa do Círio, né? O pessoal confundia ele Confundia ele, botar na mãe de sogra. Colocar no tucupi. Tá vendo? E é só fazer assim, ó. E... Uau. Já desapareceu. Impressionante. Palma mais uma vez. Impressionante. Agora que é o negócio, né? A gente faz aparecer também, de novo. Vai aparecer de novo aí. Pronto. Rapaz, é mágica mesmo. Esses truques aí eu vou te contar um negócio. Aqui é o coelhinho de volta. Aí a criançada adora, né, cara? Eu senti outra coisa aqui. Opa. Agora sim. Aí tem... Beleza. E aí diz, quanto vale o show, né? Quanto vale o show? Parabéns. Agora sim. Isso é só o primeiro dos números aí, né? Suela, qual é a importância do entretenimento quando você pega já para dar uma sequência ou começar um tratamento de uma criança com autismo? O trabalho com crianças, no geral, independente da especialidade, ele depende muito do lúdico. Eu diria que quase que 100%, né? De brinquedos, de brincadeiras, o aspecto visual, você pode usar, hoje em dia com a tecnologia, você usa desenhos. Então, é fundamental. Assim, a gente, terapeuta infantil, a gente tem que ser especialista em brincar. Assim, não existe você ser um terapeuta infantil sem brincar, sem recorrer. Que coisas, por exemplo, vocês utilizam? Você falava ainda há pouco do futebol. Sim. O que mais? Você chutando. Você sabe jogar bem futebol? Eu adoro futebol. Né? Joguei durante muito tempo. Hoje não jogo mais. Mas... Além disso, o que é que...
Sinceramente, com qualquer brinquedo a gente faz brincadeira. Mas depende do perfil da criança, né? Porque tem criança Tem que tudo gosta isso. muito de... Tem detalhes, né? Tem nuances, enfim, para poder saber como conduzir, né? Isso. Tem criança que gosta muito de brincadeira de lógica. Então, você pega quebra-cabeça, você pega encaixes. Tem criança que gosta mais de uma brincadeira imaginativa mesmo. Pega um carrinho, pega um boneco e vamos montar uma cidadezinha, sabe? E daí a gente vai, assim. No geral, eu gosto de trabalhar deixando a criança muito à vontade, né? É ela que conduz a brincadeira. Então, ela entra na sala, eu vou mostrar os itens, ela vai escolher e eu entro na brincadeira junto com ela, né? No caso de crianças com TEA, algumas têm dificuldade na questão da brincadeira imaginativa, né? Elas não, ou então elas têm uma brincadeira muito padronizada, elas manipulam um brinquedo de uma mesma forma, sabe? Por exemplo, ela pega um bloco de madeira e ela não consegue encaixar. Ela fica com a peça assim, ou ela fica enfileirando as peças, né? Nesses casos, com esse perfil de criança, aí a gente tem que ser mais intrusivo, digamos assim. A gente tem que literalmente ensinar a criança a brincar e a manipular os brinquedos da forma correta, digamos assim. Enquanto o Fábio prepara uma outra aí, né, Fábio? Já preparou. Já tá pronto. Já tá pronto? Já. Eu vou fazer só mais uma pergunta aqui para a Suela, para a gente ir intercalando aí, para a gente fazer um episódio bem bacana aqui, de muito conhecimento. Em que idade já é possível perceber? Como é que funciona isso aí? Explica para a gente aí. É uma criança recém-nascida, uma criança já com 1 ano de idade, com 2, com 8, enfim. Já é possível perceber os sinais do TEA? A partir dos 6 meses de idade. Né? Já consegue, assim. O diagnóstico, geralmente, antes dos 3 anos, já consegue fazer. Em alguns casos, pode demorar um pouco mais a fechar, né, o diagnóstico. Mas, assim, o diagnóstico ele é muito importante, mas na minha prática, eu considero, claro, mas o mais importante para mim é avaliar a criança e avaliar as habilidades que ela tem e que ela não tem, independente dela ter TEA ou não, entende? Então, se é uma criança que eu avalio e tem dificuldade de interação social, independente dela ter TEA ou não ter TEA, eu vou ter que trabalhar com ela a questão da interação social, entendeu? Então, mas é importante ter diagnóstico. Geralmente é nessa idade. E quanto mais cedo, melhor. E gravidez? No caso da gravidez, em que isso assim? pode influenciar uma criança nascer com TEA? Tem alguma coisa a ver? Período de gravidez? Existem alguns estudos, ainda não é consenso, mas tem alguns estudos que apontam que alguns acontecimentos durante a gravidez tá entre as possíveis causas do TEA, né? Consumo de algumas substâncias, eu não vou saber dizer exatamente qual a substância, tá? Eu sei. Mas existem sim estudos que... É bom que as falam pessoas isso. então procurem dar uma pesquisada também para ver, olha, durante o período de gravidez, os Importante cuidados que também podem ser tomados. Seguir pré-natal, né? Todos os cuidados, para tentar evitar esse tipo de coisa, assim. Mas não é a única causa, tá? Não é que, aconteceu isso na gravidez, então a criança vai nascer com TEA. Não é isso. Também tem uma questão genética, tá? Os fatores genéticos, eles Tem a também predisposição, que a gente A diz? predisposição genética, na verdade, é a maior parte da causa, assim. A maioria dos estudos encontraram isso. Eles chegaram a essa conclusão. A questão genética é até mais importante do que a questão ambiental em relação ao TEA. Já está preparado. Falaste de futebol ainda há pouco. Aí eu lembrei do Lionel Messi, né? Ele tem um grau de autismo, você já ouviu falar disso? As pessoas falam, Pessoas né? falam, né? Pessoas Já falam. ouviu falar isso? Já. Que o Messi tem, né? Tem. Um grau de autismo. Então daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, dessa coisa, dessa escala aí, tá? Tá. Eu tô usando um termo meu, né? Um grau de autismo. Mas que é por aí o negócio, São os né? níveis. Os níveis. Pronto. Ficou melhor. Nada melhor do que conversar com quem entende. E agora, como é que vai? Ó, com você, Ué. abre a tua mão. Pode examinar, pode ver se não tem alguma coisa diferente. Nunca dá pro lado da gente, né? Sempre examina, mas é sempre o mágico que ganha. Impressionante. Não tem. Não tem nada? Examinar Quer ver também? as coisas. Eu vou, né, cara? Eu vou nessa. Eu sei que Vem eu aí. vou ganhar, mas tá tudo pra ideia. Tá bom. Não tem R$100 Isso aí, aqui- não.
faz o seguinte, se Se tu aparecer é espremer. meu. Se aparecer é meu. Vamos lá, Fábio, mais um A outro. gente divide. É só fazer mais ou menos isso aqui, ó. Já parece duas. Eu não sei, a gente não sabe o que dizer, né, cara, diante dessas Não sabe coisas nem aí. como reagir, né? Mas a brincadeira... Eu falo pra essa altura, a criançada fica, né? Batenta lá na hora. Fica. Por exemplo, depois vê, uma bolinha que tu passa pra alguém lá no... enfim, sei lá, dezenas de crianças, vamos dizer assim. Uhum. Aí tu passa a bolinha, fez aquilo que tu fizeste com a gente, comigo e com a Suela, a criancinha vai, uma delas, ou duas, ou três, não sei, observa e de repente tu vai lá e aparecem duas bolinhas, né? A criançada A vai... reação não A tem... gente Não fica tem. aqui, né, cara? A gente que não é mais criança fica, né? Como diria um amigo meu, estupefato, né? Vamos lá. Ó, coloca a tua mãozinha aqui em cima, por favor. Tu aponta pra uma, essa ou essa? Eu vou com essa que tá mais próxima. Essa tu quer que eu coloque na minha mão ou na mão dela? Na mão da Suela. Então essa aqui eu vou colocar na minha. E essa outra aqui eu vou colocar na tua. Pode fechar? Fecha. A gente faz assim, ó. Já foi. Não fiz Não, nada. peraí. Não, vocês estão de conluio aí. Eu não vou aceitar isso. O episódio aqui é meu. O conteúdo é meu. O que por isso, Suela? Eu não senti nada, né? Suela, vocês já não se conheciam? Vocês vieram aqui pro episódio. Hein? garanto que Vocês não. foram de contatos diferentes. Quando eu liguei pra vocês... Ela foi em cima da hora. Ei, Ela foi em cima da hora. Pois é. Aí eu falei com você através da doutora da Isabelle, né? Isabela Gonçalves, e o teu contato foi o Ronaldo Gilê. Mas eu tô cismando que vocês estão brincando. Até porque a gente quer buscar explicação, mas não. Não, a única explicação é que eu enrolei vocês dois. Exatamente. Exatamente. Na verdade, eu fiz assim, abre a tua mão. Ah, Quando você... quer ver mais uma, quer ver? Quando você falou... Vai complicar. falar em Vai, cinco agora. vai. Quando tu falou, não, vou pegar essa que tá mais perto de mim, eu já dei uma olhadinha na mão dela e sem vocês verem, eu peguei, eu coloquei as duas na mão dela. Eu fiz assim, ó. Tava aqui, eu peguei as duas, coloquei. Fecha a mão. Aí foi tão rápido que eu não tinha nada na minha mão. Eu fiz assim, uma na minha mão, mas na verdade já tava as duas na mão dela. Aí quando ela virou, eu abri, não tinha nada na minha e tinha as duas na mão dela. E agora? Pode abrir, para conferir. Não falei que ia aparecer mágica. Tô falando, cara, isso não pode. Muito bom. Impressionante. Tu sabes o que acontece? Isso é sempre um desafio. Porque você fica prestando atenção em detalhes. Acontece que ele tem uma forma de nos fazer olhar para uma Quando a gente tava outro ponto. prestando atenção num detalhe ele já já está tá- no outro. Assim, não me diz que fica mais de três também. Agora é só no outro, né? Como eu te falei aqui em Ah. off, a mágica é a rainha das artes. A gente tem que aprender um pouquinho de cada. De cada. Tem que saber atuar, tem que saber falar, tem que saber se expressar, tem que saber um pouquinho do som. Eu vou no evento, tem um sistema de som lá, eu vou lá. Isso aqui não tá legal para mim, não tá legal para minha voz. Dá um grave, dá um agudo aí. Tem que saber um pouquinho de cada. Agora deixa eu te perguntar, como foi o teu início, cara? Por que tu decidiste entrar para ser mágico? Eu Por decidi quê? como quase mais da metade de todos os mágicos. Eles ganham um kit de mágica. 7 anos eu ganhei meu primeiro O que kit. que vem nesse kit aí? Mano, bora recordar Era o um kit pouquinho. do Gugu. Como era? O que que Eita. vinha? O que que vinha? Não, basicamente esses kits que vende até hoje, ele vem mais mágica com papel, assim. Para tu destacar e fazer. Ele não vem com esses acessórios assim que não é um kit profissional. É um kit amador. Um profissional já vem tudo Agora, tudo antes pronto. do kit, tu já tinha uma iniciativa para aquilo? Eu assistia na televisão, eu É, ficava né? fascinado. Porque tem que ter, né? Tudo tem que ter um começo, a pessoa tem que ter uma vocação para aquilo. Enfim, aí já se vão quantos anos? 14. 14 anos, né? 14 anos. A tua vida é essa, o teu ganha-pão é esse? 14 anos vivendo de mágica. Eu já tive outros empregos de carteira assinada, mas não. Eu vi que não. Eu tava ganhando mais com o que eu gosto de fazer. Suela, psicologia é a tua vida, era o que tu queria e tal. Aí tu jogaste futebol onde, Suela? Eu jogava no colégio. Era? Eu jogava no Disputaste colégio. campeonatos? Onde tinha campo eu entrava. Né? Era, hein? Mas futsal também não? Eu joguei no colégio, eu joguei grama, né? Futebol de grama.
Eu tentava jogar de areia, mas não deu muito certo, porque Cansa é muito muito. cansativo. Demais, cara. Uma vez, tu sabe que eu fui Muito cansativo. bater um futebol de areia, gostei, né? Eu fiz muito tempo jornalismo esportivo e tal. Mas só que cansa muito, te exige muito, né? Demais. Aí não A deu atividade certo. na areia é mais complicada, né? Não deu certo. Aí eu cheguei a jogar futsal, participei de aqueles jogos internos de colégio, sempre participava. Era goleador ou futsal. ficava mais atrás? Eu futsal Era rodízio atacante. não dá nada, né? Era Tu não atacante. quer que perder gol lá na frente não dá muito Todo problema. O mundo vai problema é pra levar lá frente, atrás. ninguém na frente. Futsal É porque assim, se tu perder gol, claro que vem a cobrança, mas tu deixar passar lá atrás, o negócio, É mais o negócio complicado. pega. É melhor jogar lá na frente que a responsabilidade é mais dividida. Enfim, a gente falava na questão dos níveis, eu termo certo, os níveis de autismo. Como é que a gente pode abordar isso aí, Suela? Então, na verdade, essa questão dos níveis é um pouco delicada, porque às vezes ele é dividido em nível 1, 2 e 3, tá? Mas isso é mais para efeitos de diagnóstico. Esses níveis, eles estão no manual, é o manual diagnóstico usado muito pela psiquiatria. É usado pela psicologia, mas é como se fosse um guia dos psiquiatras, tá? Lá estão listados os transtornos, e aí os critérios para você diagnosticar aquele transtorno, entendeu? E aí dentro do TEA, lá dentro desse manual, lá tá diferenciado, nível 1, 2 e 3, né? Por que eu falei que é delicado? Porque algumas pessoas, você fala, por exemplo, nível 1 é leve, né? Algumas pessoas entendem que a criança vai precisar de menos assistência, ou então porque é leve, é mais tranquilo, entendeu? E não necessariamente. É um transtorno de qualquer jeito. Que a gente aborde isso aí. Porque quando você fala, não, eu falei, como foi que eu falei? Escala, né? Escala. Uma escala que não é o termo mais adequado, embora dê para entender o que é que eu queria falar, enfim. É muito interessante você estar fazendo esses esclarecimentos aqui. Se você for lá no manual e você for ler, na descrição do nível 1 vai estar lá, a criança vai precisar de menos suporte para realizar determinadas atividades. Aí o nível 2 é um moderado. Precisa de um suporte mediano. Nível 3 seria o mais grave. Precisa de mais suporte, né, para realizar determinadas atividades. Então, realmente está escrito lá. Mas eu não me guio muito por isso na minha prática, entende? Porque, às vezes, uma criança, vamos dizer, que se enquadre no nível 1, tudo bem, ela vai precisar de menos suporte, mas talvez para a família, para o suporte dela social, seja tão desafiador quanto para uma família que lide, por exemplo, com uma criança de nível 3, entendeu? Que, teoricamente, seria mais grave, sabe? Então A complexidade, ela se dá complexo. muito nisso aí, né? Porque não é só a criança, né? Quando você trabalha, o trabalho infantil, ele é um trabalho, na verdade, da família inteira. Você tem uma intervenção com a criança... Como outros males que assolam, por exemplo, as drogas, né? As drogas, vamos colocar aqui. É uma coisa que não aflige só o usuário. Ela afeta a família, Afeta todo amigos, né? Aquelas pessoas que estão nos arredores ali, enfim, mas... Aí você enfim. imagina a criança que, né, é dependente, ela precisa daquele entorno. Então, a gente faz a intervenção profissional, mas se essa intervenção a família não acompanhar em casa, se não acompanhar na escola também, com os profissionais da escola, é uma intervenção multidisciplinar. Aí a gente entra naquela questão daquele primeiro impacto. Sim. Você falava. A gente trouxe esse assunto lá no início, não foi da questão escolar, em que o professor ele percebe alguns sinais, né? O professor ele tem um certo esclarecimento para isso, e percebe alguns sinais, e na hora de chamar o papai e a mamãe? Deve ser uma hora muito complicada. Delicado. Porque existe aquele impacto inicial. Quem vai aceitar, né, de receber a notícia na escola e dizer, olha, seu filho precisa de uma verificação, precisa fazer um diagnóstico aí. E existe todo um estigma, né, em relação a isso. Antigamente, eu ouço muito assim na minha família, as pessoas de gerações anteriores falarem, né, eram crianças estranhas, né, eram crianças que socialmente eram excluídas, né, algumas pessoas usavam até alguns termos pejorativos para falar, né? Então, acaba que essas gerações anteriores, que são hoje esses pais dessas crianças, eles vêm de todo esse histórico, né? Essa construção social. E aí, quando você fala autismo, ou quando você fala que
quer que o seu filho está desajustado socialmente, automaticamente vem na cabeça todos esses estigmas, né? Então, acaba sendo essa a reação inicial. Até que ele procure um profissional que vá dar a orientação correta, né? E que ele veja que hoje, apesar de ainda ser delicado, você tem uma gama de tratamentos, né? A ciência já avançou muito. Então, é possível e é super possível que a criança se desenvolva e leve uma vida o mais dentro do normal possível. Bora voltar aqui com o Fábio para ele fazer a gente de bobo. Tô brincando. Bora lá, o que vem agora? Chegou o momento das cartas. Né? Tu sabe, eu tinha uma das cartas, que era aquela das 21 cartas. 21 aquela cartas. que todo mundo sabe. Também eu parei por aí. Minha vida de mágico, ela ficou por aí, cara. Bora lá. Deixa eu fazer aqui um merchanzinho. Vamos lá. Viu, ô Josivan? Falar aqui do Caça Zoom, cara, que é o clube que mais cresce em Belém. Olha, você que não conhece o Caça Zoom, você precisa conhecer o Caça Zoom. Aliás, fica próximo da gente aqui. Nós estamos próximo da Duque de Caxias, quase no hangar, centro de convenções aqui. O Caça Zoom fica do outro lado da Duque de Caxias. Nós estamos na Alameda Augusto Numa Pinto. Então, eu dizia que o Caça Zoom, que ainda agora eu falei Casota, que é um outro clube ligado à aeronáutica, né? Mas é o Caça Zoom, o clube que mais cresce em Belém, administração suboficial. E Edu Mendes e também João Ribeiro. Olha, para falar as atividades que o Casota ele desenvolve, aliás, que o Caça Zoom desenvolve, eu preciso ler. Olha, ainda bem que tem o mágico que ele quer saber rapidinho. Natação, hidroginástica, pilates, academia, futsal, voleibol, dança de salão, ritmos, funcional, corrida e jiu-jitsu. E nessa quarta-feira, durante o dia inteiro, atividades foram voltadas aí às crianças, no Dia das Crianças, dia 12 de outubro. E você, olha, curta aí nosso episódio que está muito bom, hein? A psicóloga Suelen Barbosa está dando aqui uma aula de conhecimento sobre o TEA, transtorno do espectro autista, e o Fábio Martins está aqui nos divertindo com mágica para criança. E, rapaz, aproveita, vende logo o teu peixe. Olha aí. Quem quiser, como é que é? Já tem um contato? Só entrar Pode lá repetir o contato sem problema só nenhum. Instagram Mágico Fábio. Qualquer rede social, Mágico Fábio me encontra lá. Fábio Martins, está lá. Não, Mágico Fábio. Mágico Fábio, arroba Mágico Fábio. Arroba tá lá. Mágico Fábio, Twitter, Tem Facebook. outro arroba, não? Não, só esse. Preço acessível, tranquilo. Fazemos qualquer negócio. Tinha um personagem da escolinha, que era assim que ele dizia, escolinha do professor Raimundo. Fazemos qualquer negócio. Isso. O que vem agora? Agora eu duvido se eu não vou descobrir. Eu vou ficar de olho agora. Ela falou no começo dos acessórios indispensáveis do mágico. Ela citou cartas. Citou. Você pode pegar no baralho do mágico. Sim. Pode ver, pode misturar, fica à vontade. O baralho. As cartas são todas iguais aqui ou não? Não. Tá aqui, olha, que não são. Nós estamos aberta aí, Josuan? Câmera aberta? Tá aqui, gente. Só para mostrar para vocês aqui, enfim. Tá? Se quiser misturar, para atrapalhar a minha vida. Baralhar, Baralhar, né? É. Não tem os caras que são bons no baralho e tal. Eles... Rapaz, eu nem consigo aqui, olha. Mas tá. Esse modo, a gente chama de a brasileira. Né? Em qualquer esquina, com licença, deixa eu te mostrar aqui. Na verdade, o brasileiro costuma embaralhar assim, da forma que você embaralhou. E Cassino de Las Vegas, eles embaralham assim, Eita, rapaz, desse jeito. Deixa eu ver se eu consigo fazer sentado. Na China, é mais complicado. Eles embaralham mais ou menos assim. Ah, caiu. Não dá para fazer sentado. É mais em pé, né? Mais apropriado. Que é mais complicado. Aí a gente tem o tipo de embaralhar, de misturar o baralho com nossos bairros aqui. Por exemplo, o bairro lá onde eu moro, aqui no Curió, é mais ou menos assim, ó. Embaralha assim, perdeu. Tem embaralhamento de loura. Sabe como loura embaralha? Não sei. É igual... A gente não pode fazer piada mais de loura, né? Mas enfim. Leva em frente. Mas enfim. É igual... O que não sabe embaralhar? Como é igual americano. Faz assim. O português também embaralha assim, ó. Pronto. Agora sim. Agora tem... É porque tu és comediante também. Você tem uma tirada de comediante também. Também tem aquele embaralhamento
dos papudinhos que fica na esquina das ruas. Tomando uma. Tomando uma, que estão com baralho, já estão bêbado. Embaralhamento de bêbado é assim, a gente pega um pouquinho de carta, coloca para cima, coloca para baixo, coloca para cima, coloca... E vai misturando, que eles já estão... A buchudinha deles está quase para acabar, já estão... Aí tem coisa. Aí mistura tudo, ó. Deixa eu arrumar Tem aqui. alguma coisa daí. Fica... Aí tem. Mas agora eu duvido que eu estou de olho. Ó, aí fica a carta costa com frente, fica a frente com costa, fica tudo misturado, fica costa com costa. A gente faz assim, o baralho todo fica normal. Eu vi, mas eu não vou Sim. dizer. Então, vi nada não. Não tem Agora sim, vamos fazer assim, ó. como. Bora. Escolhe uma carta qualquer. Posso puxar? E Pode pegar puxar, ela? qualquer uma. Menos essa. Não, pode pegar. Brincadeira. Pode pegar. Tá. Vamos fazer assim. Essa tua carta, ela vai ser a única no mundo todo que ela vai estar com a tua assinatura. Pode assinar. Isso aqui não vai dar problema depois em conta Não. bancária e tal? Não. essas coisas? A assinatura tem que ser idêntica ao que está no identidade. cartório lá. Uma rubrica que eu É, uso. pode Posso escrever a tua pode ir carta? na frente da carta, fica à vontade. Cara, pelo amor de Deus. Se a caneta funcionasse também, né? Não, mas dá para tá. perceber. Dá para perceber que eu assinei aqui. Tá? Tá? Vou mostrar pra... Vou mostrar para cá na aberta aqui ou nessa minha aqui? Não, eu já vi. Agora eu não, Vou botar aqui, olha, só para a galera perceber aqui. eu não vou fazer a mágica Tá. de descobrir qual é a carta, mesmo porque eu já vi. É um 5 de copas, é um 5 de copas. Vamos fazer assim, ó. Essa é uma das mágicas mais rápidas do mundo. Eu vou pegar teu 5 de copas, vou colocar debaixo do teu celular. Não, E não, porra. não, bota o celular mais um pouquinho pra cá, Tá. assim, pra mim. Pronto. Pode trazer mais aqui, assim. Pronto. Essa não vai dar Aqui, ó. certo. Meu Deus 5 do de céu. copas. Vamos fazer bem Ele devagarinho, ó. tornou a mágica mais Eu difícil vou ainda, cara. Colocar aqui debaixo. Eu vou pegar a próxima carta aqui, que é 3 de espadas. A tua carta assinada 5 de coração, 5 de copas e o 3 de espadas. Lembra que eu falei que é a mágica mais rápida do mundo? Eu vou fazer assim, ó. 1, não pisca a partir de agora. 2, 3, já foi. E agora? Tu viste alguma coisa, senhor? Não, Vê. eu fiquei olhando pro dedo. Cara, peraí, que tem alguma coisa aqui que não tá legal. Peraí, não é possível, cara. É o 3. Temos que aplaudir. Interessante que a Suelen está de lá, num ângulo diferente A do gente meu. tá vendo de vários ângulos. Não dá. Cara, as crianças aceitam legal esse tipo de... Ficam. convidado, Mas né? esse momento eu uso mais para adulto, porque a criança não conhece muita carta. Eu tenho um baralho especial para criança, que é com Eu sei. figuras, com desenho animado, mas essa parte aqui é mais para os adultos, que eles ficam com essa tua cara. Assim. A gente fica embasbacado mesmo. A gente fica imaginando como é. Tem mais uma de De carta? Tem. Tem, que Tem é umas 200 de carta. Tem. Né? Me presta a caneta aqui, por favor. Coloca o teu nome aqui também. Pra ficar... Na mesma? Na mesma carta. É, só para dizer que foi. Peguei a caneta errada. Eu estou Suelen. vendo daqui que ela botou o nome aqui. Pronto, vamos fazer assim, ó. Não apaga, que é permanente. Vamos fazer assim. Vou pegar a carta assinada de vocês. Vou colocar mais ou menos no meio do baralho. Vou fazer assim, ó. Ela não está embaixo e ela não está em cima. É só fazer assim, ó. Ela sobe. Engraçado que eu ficava olhando para cá e ficava olhando para sua. Será que ela tá de olho também? Pois é, rapaz. Vou fazer de novo, bem devagarinho, ó. Vou colocar ela no meio do baralho. Que faz assim. Pode Puxar ela. puxar. Vê se ela sobe. Ele tem que ficar estudando constantemente, o mágico ele tem que ficar estudando constantemente, Tem. acompanhando A gente, as evoluções, se é que a gente pode dizer assim. Pro leigo, pensa que é só a gente comprar e aprender. Mas não, a gente tem congresso de mágica, tanto nacional quanto internacional. Aí tu tem que estar participando Sim, ativamente. sim.
Para se reciclar, no caso. Né? Esse ano a gente teve foi primeira vez no Brasil o Congresso Latino-Americano de Mágica. Aí vem mágico de todo o mundo, todo lugar da parte do mundo. Aí esse ano a sede foi em Fortaleza. E esse ano também teve o Mundial. É onde se inscreve, tem a competição e quem ganha tem um nome lá em cima. Lá em cima, né? Lá em Daqui cima. a pouco tu prepara mais uma para criança, para gente aqui. Beleza. Para os pais mostrarem. Suelen, números, de acordo com pesquisas, dizem que hoje nós temos 2 milhões de pessoas com TEA, né? Isso se reflete, por exemplo, no consultório de vocês, que é um consultório referência aqui em Belém. A gente aproveita, daqui a pouco vai dar, inclusive, aqui. Você quer que eu leia ou você tem de cabeça Pode ler. Pode ler, fica contigo. Pode passar, vai que eu falo alguma coisa. Tá, porque é verdade. Aí é porque a Isabela me passou aqui, né, cara? Fica na Almirante Barroso, ele canta com a Travessa do Chaco, né? Isso. Tem o estádio da Curuzu, logo... O seu clube de coração? Sim. Acertei. Eu não sou mago, mas... Eu estou aprendendo, inclusive eu virei adivinho agora. Olha, gente, Josivan, é assim, olha, é Fisiobel Prime, tá? Fisiobel Prime, Avenida Almirante Barroso 700, edifício Aspeb Office, sala 301, esquina com Travessa do Chaco, é o bairro do Marco, ali com uma boa referência porque é um local grande, tô brincando. É o estádio do Paysandu, Esporte Clube, que é o clube do coração da... É o teu também? Com certeza. Eu posso tirar não tem nem como desempatar, que vocês já ganharam, tá 2-0. Então é isso, tá? Um agradecimento todo especial a Isabelle Gonçalves, que é a diretora do consultório, né? Sim. Foi ela que viabilizou a vinda agradabilíssima da Suelen. Mas a gente falava de números, só repetindo, 2 milhões, né, de pessoas têm o transtorno do espectro autista. Isso se reflete naquilo que vocês são procurados a intervir? Com certeza. A procura é muito grande mesmo. Assim. Hoje lá na clínica a gente está expandindo, assim, precisando de mais dias, aumentando horários para conseguir atender toda a demanda. Né? Então, sim, com certeza. Porque são números, inclusive, de 1 a 2% da população mundial, né? São coisas que a gente olha. O mundo hoje tem o quê? De acordo com as pesquisas, informações, agora em novembro, o mundo chega a 8 bilhões de pessoas, né? Chegará a 8 bilhões a população mundial. Aí, no mundo, de 1 a 2% tem o transtorno do espectro autista. É possível, eu não sei se você poderia me dar essa informação, qual seria a estatística no seguinte aspecto: pessoas que passam a fase infantil e, sei lá, e só se apercebem da questão quando já na fase adulta? Não vou saber passar porcentagem. Tá. Mas pode acontecer sim. É plenamente Não possível. é raro. Não é raro? Não. A gente poderia afirmar, assim, categoricamente, que não é raro? Eu não tenho pesquisas, tá? Para afirmar. Estou falando Assim, a mas partir da baseado minha naquilo observação, da minha vivência. Eu acredito que quando se tratam de casos mais brandos... Lembra a gente conversou aquela questão dos níveis? Sei. Por exemplo, se é uma criança de nível 1, né, que seria considerado mais leve, pode ser que sim, pode ser que ela passe, porque talvez seja uma criança que tenha um prejuízo numa interação social somente. Pode ser que a linguagem dela seja bem desenvolvida, pode ser que ela vá bem na escola, e o prejuízo dela seja somente social, que é um grande prejuízo, mas pode ser que ela consiga passar a infância inteira dessa forma, e aí depois, já na idade adulta, de repente ela vai estudar isso e ela percebe, poxa, eu tinha um comportamento assim antes, né? Talvez eu tivesse eu tivesse dentro do espectro, né? E nunca soube. Nesse aproveitamento escolar, no desempenho escolar, essa questão da concentração da criança, isso pode trabalhar bastante no conhecimento. A gente vê também crianças com o autismo e que são consideradas crânio assim, na escola. Como é que é isso aí? Como é que a gente poderia estabelecer assim, essas... Essa questão, né, das crianças crânio é porque algumas crianças que têm TEA acabam desenvolvendo, vamos dizer assim, fixações, né, ou hiperfoco, como a gente chama, em determinadas coisas. Então, não sei se vocês já viram, às vezes são crianças que conhecem tudo de carro.
A criança sabe todas as Ela mantém um foco para aquilo ali, né? Ela está com foco nos carros. Tudo que você perguntar de carro, de mecânica, a criança ou adolescente vai saber responder. Isso pode ser por vários assuntos, inclusive para assuntos acadêmicos, né? Pode ser uma criança que tenha um foco em números. Então, talvez ela consiga desenvolver uma habilidade muito boa em matemática. Vai ser incrível em matemática, entendeu? Então, sim, pode acontecer. É por isso que algumas crianças acabam... nem todas vão ter esse prejuízo acadêmico, né? Esse prejuízo acadêmico está mais relacionado à falta de concentração, né? Porque é também importante falar isso, que algumas crianças que têm TEA também apresentam TDAH, né? Que é outro transtorno muito comum hoje. Muitas crianças estão aparecendo também com esse diagnóstico para a gente. Se tem mais a ver com o quê? Com a concentração da criança? O TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, você tem só o transtorno de déficit de atenção, é possível você ter só esse diagnóstico, e tem o transtorno só de hiperatividade, tá? E eles podem vir juntos. Então, é isso. A criança, ela é... Pode perguntar. É porque você falava, porque antes as denominações a respeito dessas situações eram aquela criança é danada, né? Sim. Usava muito esse termo. A criança é esquisita, é estranha, não para. O TDAH tem a ver com essa questão da criança que é irrequieta, né? Que é justamente mas não é toda criança. Não é toda criança, não é né? porque a Lógico. criança é agitada Isso. que ela tem TDAH. É sempre importante ressaltar que tem que passar por avaliação de profissional, né? Mas eu sempre gosto de falar assim, é bom avaliar qual é o prejuízo que aquilo está tendo na vida da criança, né? Principalmente no caso do TDAH. São crianças que, por mais que você dê um suporte, a criança ela não consegue realizar atividades, ela não consegue se concentrar. São crianças que, além da questão da escola, a questão social acaba sendo prejudicada, porque até mesmo as outras crianças não conseguem lidar, porque são crianças tão agitadas, né, que acabam, às vezes, exagerando na forma de interagir. Então, aí, isso acaba dando prejuízos para a vida da criança, né? Então, se está tendo prejuízo, é importante buscar ajuda, independente se tem um diagnóstico ou não. Vamos já continuar nosso papo. O que é que tem agora? Tu vais... Deixa eu usar. Eu só quero saber quanto vai ser esse cachê de participação nas mágicas. Eu já participei de 3. Tu já participaste de quantas? Acho que 2, né? Então bora ver depois. Vamos lá para a próxima? Isso, bora. Mais uma com lenço? Vai voltar, mas agora não é cartola. Não. Apresentar aqui. Nós estamos na câmera aberta, Josivan? Josivan. Está aqui, ó. Então apresenta aqui na câmera aberta. A gente tem esse... Sabe quem são os personagens? Palhacinho aí, esses são Patati e Patatá, não pode ser. São eles? São eles, são eles. Agora, a pergunta que eu faço em toda a minha apresentação, quem é o Patati, quem é o Patatá? São palhaços gêmeos. A gente sabe que é os dois, mas eu não sei. E eu tenho aqui aquela... a bolsinha, que parece... A gente vê muito essa bolsinha na igreja, né? Na igreja. Na hora do ofertório. Na hora do ofertório vem lá alguém e tal, você vai... Mas Dizem que tem pessoas que colocam lá e pega de volta. E pega de volta. Já que nós estamos num momento de descontração, a gente pode falar essas coisas aí. Ó, ela tem um zíper. Tá. Para mostrar que não tem nada. Pode fechar aqui para mim, por favor. Pronto. Tá fechando direitinho, senhor? Fechei. Pronto. Fechou? Aí, Sempre desconfio que vocês estão disponíveis. coloca o lenço aqui dentro. Vou participar, atenção, senhoras e senhores. Do jeito que eu quiser. Do jeito que tu quiser. Não posso fazer aqui o... Pode, deve. Eita, eu gostei. Gostando da subiuzinha. Tem efeito especial. Já vi que não vai dar pra mim esse negócio. É só fazer Aliás, assim. vai sobrar pra mim. Tá, Não, é só fazer assim. Chiclete tá fechado. Tá, fechado. Pode Com puxar. certeza. Pode tirar. Rapaz, olha o que Tira. tem aí dentro, cara. Tira. Eu acho que foi o assovio que não... Que não funcionou. Né? Não funcionou. Vou botar de volta. Bota de volta, coloca de Tá volta. vendo que eu tô começando a meter. Eu tô começando a... Como é que é a expectativa? Não funcionou. O assovio não funcionou. Não funcionou, não Vamos funcionou. ver. O que vai funcionar? Não Posso assobiar funcionou. de novo? Bora ver se... De outra forma. Ó, essa a gente chama vento quando a gente tá aí. Chama chuva também. Só fazer assim, pode me tirar agora. Bora ver. Tu não quer ir com a suela?
Tu quer comigo Pode, mesmo? pode. É para homem, isso é coisa preparada para mim, que eu já estou vendo. Tem nada aqui dentro. Pode puxar o fundo? Pode? Não, tem. Não tem, cara, mas... Ué, É uma criança aí dentro que Ficou alguma coisa? ficou colorido. Tá diferente mesmo. Olha aqui, Ju. Eu tinha percebido. Agora eu já sei quem é o Yeah. patatá dos dois. E a bolsa? Cara, ficou aí a bolsa. E a bolsa não tem nada. Deixa eu colocar aqui que daqui a pouco Quem pintou aqui dentro? eu vou passar né, a oferta. Quem pintou isso lá dentro? Foi teu assovio. Subiu colorido. O segredo tá aí. Agora subiu colorido. Impressionante, né, cara? Não tem como, né? É A mágica. gente fica assim, tá meio Eu acho em que silêncio, mas é isso. eu- É a tua vida, né, cara? Mágica é a tua É. vida, não tem jeito. não tem. Eu sou da. Às vezes até falo com meus outros amigos. Eu coloquei mágica como é o meu ganha-pão, é a minha profissão. Ou seja, tu vai me ver por aí pela rua, tu não vai me ver fazendo mágica. Porque não é meu hobby. Se fosse um hobby, tá em roda de amigos fazer. Eu tô em roda de amigos, eu não faço mágica. Eu faço na Nem hora. com o cara que chega enchendo o saco. Pô, Fábio, bora lá. Sempre Pô, tem, vamos né? lá, o cara Tem, mas tá tomando uma no aniversário. e Eu tal. tiro. Pô, não tô preparado, hoje eu não sou mágico, olha, eu tô com uma roupa de mágico. É porque eu levo a sério, levo a sério. Você se prepara mesmo, né? Tem que se preparar, tem que se preparar. E na questão da comédia, o que que tu chegasses a fazer? Assim, porque é tudo um conjunto de coisas, né? Mas tu já chegasses a fazer alguma vez stand-up, alguma coisa? Não, sim, eu tenho a minha parte que eu chamo de mágica com humor. É o meu show voltado pro público adulto. Aí tu usa um texto ali com humor. Isso, eu já tenho outra pegada, outro tipo de mágica. Tipo, pra criançada são mágica mais colorida. Claro. Aí pros adultos são mágica com cartas, são com objetos que eu pego na hora com eles lá pra fazer. Aí você usa um texto ali também de Isso, comédia, isso que de humor e tal, que é pra exatamente. incrementar o negócio. Exatamente. Esse aqui é o negócio. Pô, muito bem. Parabéns mais uma vez. O que a gente falar mesmo, Suela, era sobre a questão de... Ah, tá. Eu tenho um assunto assim, que eu tenho um detalhe que eu acho que é interessante. A gente falava da questão de a professora, ao perceber, né, sinais de uma criança e tal, de que ela teria, né, sempre colocando no condicional, teria o transtorno e recomendando os pais a buscar o diagnóstico. Como é que é o contato de vocês uma vez constatada a presença do transtorno? Como é que é esse diálogo com o papai e com a mamãe? Eu, lá na clínica, no geral, o primeiro contato nem é com a criança, é com a família. Certo. A gente faz uma... Eles já vieram de outros Às vezes, sim. profissionais? Às vezes. Da área? Às vezes, sim. Quando não, vão direto com Quando vocês. a criança já tem uma idade maiorzinha, geralmente já fez terapia em outros lugares, aí pode ser que sim. E aí eles já até sabem bem como funciona, né? Mas de início a gente faz essa entrevista com os pais, que a gente chama de anamnese. É porque eu me referi assim, tipo, ao primeiro momento teu, por exemplo, do psicólogo que está ali numa constatação, chegar para o pai ou mamãe, enfim, os pais, e dizer, olha, o seu filho tem isso aqui. Tá. Era isso aí. Ah, tá. Então, sinceramente, eu ainda não tive essa experiência. Porque eu sempre trabalhei em clínicas onde o foco era isso, então a criança ela já chegava com essa demanda, entendeu? Nunca foi assim, eu estou atendendo a criança não tem esse diagnóstico, e aí eu percebo algum sinal e tenho que comunicar aos responsáveis. Essa experiência eu nunca Mas de tive. relatos assim, como é que é? Colegas e tal. É complicado. É complicado, você tem que ir com calma. Nunca é muito recomendado você já chegar falando esses nomes, assim, eu digo que são nomes difíceis. Tipo, seu filho está com TEA, seu filho está com TDAH, né? Então pode ser que seu filho tenha isso ou aquilo. Se fosse para eu dar uma dica, assim, eu acho que é válido você falar de características da criança. Então, se você percebe que a criança tem dificuldade de atenção, fale isso, né? Seja honesto, fale, olha, seu filho está com uma dificuldade de atenção. Eu acho que seria importante, isso está prejudicando ele, por exemplo, em sala de aula.
seria importante ele passar por uma avaliação com algum profissional para verificar, de repente, uma terapia, alguma coisa que ajude ele a melhorar o desempenho dele. Ou então, seu filho está com uma dificuldade de interação social, da mesma forma, né? Leve dessa forma, assim, de uma forma mais clara, né? Sem muitos floreios, sem muitos nomes difíceis, porque eu acho que isso pode assustar também as pessoas. Né? E aí vem de novo a baila, né? Em voga o assunto que a gente falava há pouco. A partir do momento que você vai fazer, acompanhar, ajudar no tratamento da criança, você tem que envolver todo mundo, obviamente. Sim. Aí tem que haver, claro, a aceitação dos pais. Aí eu vou colocar uma aceitação plena, que nunca é fácil, eu imagino que não seja. Não. E você deve ter testemunhos disso aí. Aí como é que para cuidar desse conjunto todo de coisas? Porque os pais passam a ser também ali, a entrar de cara mesmo no tratamento, não tem? Eles tem que mergulhar naquilo ali, né? Aí tem que cuidar dos pais também, né? Eles também fazem parte do tratamento. Muito diálogo. Muito diálogo. Eu, particularmente, todo fim de atendimento, eu dou um feedback para os pais. Converso. Olha, foi assim, assim na sessão. Eu testo muitas coisas também durante os atendimentos. E aí, o que dá certo, eu passo. Olha, em casa, você pode fazer isso, isso e isso, entendeu? A gente vai orientando aos poucos. No meu caso, assim, eu nunca peguei um pai ou uma mãe, tenho sorte de nunca ter pego um pai ou uma mãe que seja negacionista em relação à condição do filho, sabe? Geralmente são pais que tentam ser colaborativos ao máximo. Nem sempre eles conseguem, porque a gente entende que cada um tem sua alimentação, né? Não é fácil, eles fazem o que eles podem fazer. Mas eu sempre passo orientações e geralmente são bem receptivos, assim. E Fábio, tu sabe que criança, ela de vez em quando, ela surpreende a gente, né? A criança é muito curiosa e às vezes faz umas perguntas. Você não chegou alguma vez a alguma criança que diz, tio, eu quero tal mágica assim que tu não tinhas ela no teu roteiro? Como foi? Conta pra gente. Elas vêm, tio, faz isso, faz aquilo, faz aparecer um unicórnio. Eu falei, não, essa aí não, aí eu falo, essa aí é mais cara, não dá pra fazer, não. Tem que saber como lidar, né? Pra não desanimar a criança. Tem criança que o meu show infantil, eu costumo fazer assim para elas. Eu faço a mágica, a primeira impressão que dá errado, elas ficarem contra o mágico. Falar, eu vi, foi assim que tu fez. Aí quando eu finalizo, elas ficam, não foi assim. Aí para causar aquele impacto. Acho que a metade do meu repertório... Para atrair muito mais o interesse, né? Acho que é mais da metade do meu repertório eu faço isso. Eu trago a criança para mim, para ela poder ficar... Tem as técnicas para ela poder ficar... Tem aquela que está mais agitada, que está toda hora em cima, está toda hora tio. Aí eu consigo trazer ela para mim e ela ficar depois sentadinha lá. A tua agenda, ela é o ano todo, como é? Só tem. Sem querer saber da tua conta bancária, pelo amor de Deus, não é isso. É saber como é que é, cara. Não, dá para ir levando legal, financeiramente falando. Hoje em dia eu trabalho mais por indicação. Um cliente gostou, aí... Tem alguém Por exemplo, eu já vou te indicar, cara. No dia que eu souber de algum evento, né, Suela? Já não vamos? Porque você é um cara que sabe o que faz. O contrato fechado por indicação é 100% melhor, porque a pessoa que indicou, tipo, tu vai pedir uma indicação, ela me contratou, tu tem alguém para entreter lá o aniversário da minha filha? Eu tenho um mágico que fez para mim. Ela falou isso, tu já vai aceitar 100%. Melhor do que o cliente manda um WhatsApp para mim, eu pergunto, você já viu meu show? Como você me encontrou? Aí até eu chegar para convencer, para me vender para ela é mais difícil, mas quando a pessoa já vem por indicação, já é mais fácil. Eu dou o orçamento, ela não, vou fechar. Aí quando tu chega nos locais, essa criançada chegou. A tua roupa, que normalmente tu usa essa ou tu usa uma coisa mais? Não, eu tenho essa e a vermelha. Né? Chama mais atenção. Como eu te falei em off ali, tava. Quando eu decidi mesmo trabalhar com mágica,
eu pensei, eu vou para o mágico tradicional, que é a cartola, o fraque, o smoke, completão. Aí eu fiquei, não, esse não é meu estilo. Como eu trabalho voltado para o humor também, eu falei, não vai ficar legal um mágico vestido de cartola, todo social, todo presença, e ficar contando piadinhas. Aí eu falei, não, isso para mim não combina. Aí eu falei, não, então eu vou. Aí quando eu comecei, eu era todo de preto, meu terno era preto. Aí com o tempo a gente vai se adequando. Aí eu falei, cheguei no meu ponto. E essa é a minha característica. Mais uma para as crianças aqui, pra gente se deliciar aí. Bora ver. Como eu te falei. O que tem dentro? Pão aí dentro? Não tem nada. Sabias que antigamente, rapaz, eu estava outro dia até prestando atenção, antigamente o pão era daqueles, assim, maiores. Você ia na Mestre, pelo menos no interior era assim. Lá em Pirabas, minha terra natal. Tu és de Capanema, não? Tu és de Belém? Não, sou de Belém, mas estou morando em Capanema. Você é de Santo Antônio do Tauá, né, Suela? Enfim, então a gente conhece o ritmo do interior, mas eu estou falando de um interior lá atrás, né? Eu tenho 57 anos, vocês são bem mais novos que eu. Aí o pão mais ou menos desse tamanho, o pedaço do papel que embrulhava o pão era só uma tira, assim, só para economizar, para não pegar diretamente no pão, ia para casa. Só que o moleque ia balançando aqui. O pão chegava em casa. Como diria o amigo nosso, com todas as intempéries. Enfim, mas era gostoso e graças a Deus sempre tinha. Era mais gostoso ainda quando o homem da bicicleta deixava o pão na mesa. Não, ia rolando. É verdade. Ó, vamos. Você pode ver aí. Eu até amassei, que é para não dizer. Estou sendo cúmplice dessas coisas, cara. Não dá. Para verificar se tem alguma coisa aqui dentro. Não tem nada aqui, cara. Não sei também. Eu posso olhar com mais detalhes? Pode. Não é possível isso, cara. Pô. Olha aí, não tem nada aqui. Dá para ela colocar a mão também. Mais um testemunho, Suelen, por favor. Se tu vires alguma coisa, me diz. Não tem nada aqui. Nadinha. Diria o outro, na dica de nada, né? Até olhar aqui, ó. Não. Vamos fazer assim, ó. Teletransporte, já viu falar em teletransporte? Teletransportar o negócio, né? Mudar algo de posição sem ninguém ver? Sem ninguém ver. Eu tô vendo o que vai acontecer, não tem jeito. É mais ou menos isso. Olha, esse negócio de... Porque isso é um ovo, Esse negócio de ovo aí já vai complicar. É um ovo que sobrou do... É bem da fácil. Granja. É bem fácil. Eu vou fazer isso. Contar de 1 até 3. 1. Você é mágico infantil? Infantil. 2, 3 e pronto. O ovo já está aqui dentro. Não tá. Tá. Eu faço assim, ele volta. Viu? Aí tu vai dizer, pô, mas eu não verifiquei lá. Esse é que eu falo. Tudo bem, vamos lá. Pronto. Tá. Então, vamos fazer de novo. Isso. Só que eu vou fazer assim. Na verdade, eu vou mudar. Muda o roteiro. Eu vou fazer em câmera lenta. Tá. Porque vocês não viram, mas o ovo estava aqui dentro. Na verdade, eu peguei, na hora que eu fiz isso, eu coloquei o ovo lá dentro sem vocês perceberem. Naquele momento lá. Eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei. Tá aqui, no câmera aberta, né, Gisma? Tá. Isso. Eu peguei o ovo e fiz assim. Eu coloquei ele aqui dentro. E vocês não viram nada. Tu não viu nada daí? Nada. Não. Aí quando eu falei que ele estava aqui, tô me sentindo na verdade, até cúmplice desse negócio aqui. Ele estava aqui. Já estava aqui dentro? Já tá, pode ver. Rapaz, posso ver mesmo? Pode ver. Não tá. Não tá, cara. Esse negócio não tá. Isso vai aparecer em algum lugar meio complicado. Pelo amor de Deus. Mas quando a gente está perto de mágico, assim, a gente corre esse risco. Na verdade, não tem nada aqui dentro. Não tem nada. Sim, e aí, o que é que tu queres que eu diga agora? O mistério do ovo. Cara, isso não tá certo. Acho que eu não vou querer a continuação dessa mágica. Pula, vamos... Que o cara vai dizer, não, pô, onde é que... Tem que perguntar onde é que tá? Não, é melhor. Vamos pular essa parte. É verdade. Cara, Vamos. sumiu completamente. Viste alguma coisa? Eu fiquei olhando. Será que depois... Porque a gente está gravando esse episódio aqui. A gente vai ver. Vai ficar lá
nas tipo, redes, revendo. a gente vou dar pode zoom. ver, né? Vamos parar, viu, José? Vou Deixa a parar câmera direitinho. lenta. Quando tu estiver fazendo os cortes do episódio, a gente vai perceber. Tu vai olhar lá no computador, né? Ampliar as imagens, enfim. Não deu para perceber a mágica Aí. mesmo. Esse negócio de senhor, olha, deixa, esquece para lá, deixa esse negócio para lá. Vamos voltar aqui com a Suelen. Mas naquele tratamento com os pais é sempre bom aquela palavra, ao mesmo tempo de que você conseguiu chegar a uma constatação, mas também procurando a melhor forma de falar. Papai, mamãe, você tem que ir por aqui, o rumo é esse, o tratamento é esse, você tem que ter a confiança nos profissionais que vão ajudar vocês nessa caminhada, vocês sempre, né? É todo o conjunto, né? Vocês sempre nessa caminhada. Daí a importância também de vocês estarem sempre se reciclando, né, Suelen? Para justamente prestar um bom atendimento, porque isso é muito importante nesse momento, no momento em que a pessoa procura a partir dali um conforto também, né? Porque está vivendo um momento que não era esperado, né? Trata-se de saúde, enfim, da criança, essa coisa toda. E aí, como é que é? Daí para frente vocês se embrenham também completamente. Aliás, como é que seria cuidar de vários casos? Como é que é? Porque vocês devem ter vários casos, Nossa, né? vários. E cada criança é um mundo diferente, assim. É impressionante. Você tem o mesmo diagnóstico, digamos assim, mas até mesmo elas tendo os mesmos sintomas, digamos assim, os mesmos traços, mesmo assim é diferente, entendeu? Você tem o mesmo comportamento, mas o motivo da criança fazer esse mesmo comportamento é diferente da outra, por mais que seja igual, sabe? Então, literalmente, cada atendimento você tem que ter um planejamento diferente, assim como as famílias também são diferentes, né? Tem pai e mãe que você precisa falar de uma forma mais clara, às vezes mais direta. Outros não precisa, outros precisam até de menos orientação, porque às vezes são pais que buscam muita informação também, né? Hoje com a internet acaba que esse acesso fica mais facilitado. Eu já recebi pais, por exemplo, que sabiam termos técnicos da área, né? Aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. Entendeu? Termos técnicos. Por exemplo, eu falei de comportamento repetitivo. Um termo técnico é estereotipia, o nome. Que é um nome grande e difícil. Mas basicamente quer dizer comportamento igual aquela repetitivo. história que eu te contei do meu teste de locução quando eu cheguei em 1900. A psicomotricidade. Psicomotricidade. Exatamente. Não podia vacilar. E claro que há a possibilidade muito grande de você vacilar, ainda mais num primeiro contato. Mas, enfim, por favor, prossiga. Pois é, aí, por exemplo, a mãe sabia o que era. E ela me falou, é estereotipia. Eu falei, sim, é estereotipia. Poxa. Ela já sabe, entendeu? Então, eu não preciso explicar para ela, né? Mas isso você vai aprendendo na prática, na conversa, no diálogo. Nesse primeiro encontro, eu também faço isso de tentar entender em que lugar aquele pai e aquela mãe está, entendeu? Se eles já estão no lugar de aceito que o meu filho e a minha filha têm TEA, ou se eles estão no lugar... Tá bom, eu não aceito tanto, mas eu sei que ele tem que fazer essa terapia, sabe? Então, daí a gente vai sentindo e para cada situação a gente vai se ajustando e lidando de forma diferente. Eu fico pensando aqui realmente na complexidade que é esse tratamento, esse acompanhamento, né, da parte de vocês. Dependendo da situação, acredito, vou falar aqui, mas você pode, obviamente, me corrigir. Dependendo da situação, né? Como é que é essa frequência da criança e dos pais ao consultório? Como é que é? Depende da necessidade da criança, né? São vários fatores. Você tem a necessidade da criança, também tem a agenda do local, claro. né? Porque a procura é muito grande, então a gente vai tentando ajustar. Hoje, lá na clínica, a gente tem crianças que vão 2 vezes, algumas precisam ir só uma. Isso a gente vai avaliando com o tempo. Semanalmente você está falando? Semanal, 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Como é que é a estrutura de vocês lá? Fala um pouquinho da gente, pra gente dar informação sobre a clínica. Lá a gente trabalha, a gente tem uns três salas. Uma sala específica para psicomotricidade. Essa palavra eu nunca vou esquecer na minha vida. Uma sala específica para psicomotricidade e para integração sensorial, o nome, que é um terapeuta ocupacional que trabalha com isso.
eles dois ficam nessa sala, porque precisa de equipamentos específicos, então eles ficam lá nessa sala, os dois atendendo, né? Cada um fica com uma criança. E aí tem a outra sala, que é a sala que eu trabalho, que sou eu, a psicóloga, a fonoaudióloga e a terapeuta ocupacional. Ficamos nós três, cada um fica com uma criança, né? Então, não é mais de uma criança, é profissional atendendo uma criança. E aí a gente faz um rodízio. Eu estou atendendo aqui a criança X, ela está atendendo a criança Y. Aí são geralmente 30, 40 minutos o atendimento, né, com cada criança. Terminou, a gente troca, eu pego ela, a minha passa para ela, assim a gente vai fazendo, até que a criança passe por todos os profissionais. Isso aí dá o quê? 40 mais 30, mais dá Olha, em torno de 1h30 no consultório para criança? Duas né? vezes. É porque tem criança que não precisa passar, por exemplo, com fono. Tem criança que passa só, aí diminui o tempo, né? Mas a ideia é a intervenção ser multiprofissional, né? Lá na clínica a gente tem essa proposta. A criança ela não passa só com psicólogo, só com TO, não. Se tiver necessidade, ela pode passar com todos os 5. Entendeu? Bora aqui, bora ver o que eu... Rapaz, tá bom que esse negócio aqui deu uma animada no nosso papo, né? Porque a gente vem falar dessas coisas, né? Por mais que a gente procure o lado, um lado descontraído para a gente expor, e no caso você, né, que tem um conhecimento, a gente tem algumas dificuldades para fazer isso, obviamente. Sim. Mas com a presença do Fábio aqui, eu não sei, eu já mais uma vez... eu não sei, a gente vai ter que, eu não sei, esse cachê a gente vai ter que acertar aí depois. Ó, bolinha. É diferente essa aí. Essa aqui é mais, vamos fazer assim, ó. Caramba. É bem fácil. É só tentar adivinhar em qual, pisca, em qual mão... Não pisca, pelo amor de Deus. Em qual mão coloquei a bolinha? Não. Ela tá aqui. De novo. E qual mão tá a bolinha? Pô, eu vi essa aqui, cara. Vou te dar mais uma chance. Em qual mão tá a bolinha? Já vi que eu não vou ganhar. Nem nenhuma das duas? Não. O quê? Não, tu vai dizer depois que nenhuma das duas eu vi pela última vez aqui, pô. O que você viu aqui? A bola. A bolinha? A bolinha mesmo. Não. O que eu tenho aqui não é bolinha, é um coração. Não tem bolinha. Nunca teve bolinha. Não passa. Não posso? É o coração do mágico. já tem dono. Meu Deus do céu. Muito bom, cara. A mágica é isso. Ela encanta desde o... Eu sou contado para entender a criançada. E mas tu tens a consciência de que tu faz um trabalho além daquilo que tu te propuseste lá no início, justamente trabalhando com pessoas, né, dessas situações que nós estamos falando aqui, do TEA, do TDAH, não errei não, né, Zuela? TDAH. Tu tens a noção, cara, do serviço que tu consegues levar essas crianças? Sim. Vamos dizer assim, naquela hora que tu perguntou quantos shows. Final de semana tem. Praticamente todo final de semana tem. Começa sexta, sábado, às vezes tem domingo. Mas todo final de semana tem evento, tem trabalho para fazer. E vamos colocar assim, de 5, 4 o adulto vem me cumprimentar. E eu não sei como tu consegue lidar com as crianças. Não sei como tu tem a paciência de criança tá lá te enchendo de... Mas claro que tu fostes também, né? Melhorando, sim, né? Porque lá no início deve sim. É muito hábito. Né? Muita prática. Isso. Tu fostes melhorando isso aí, né, cara? Consegue te tirar, sim. É assim, não tem livro nenhum que te ensine como lidar com uma criança. Não tem. Você tem livros, claro. Estás falando também do campo da psicologia? Sim, qualquer coisa. Entretenimento, profissão, professor, né, da escola. Cada aluno é aluno, cada plateia é uma plateia diferente. Um professor é um ano com um aluno diferente. Eu não posso fazer a mesma coisa que eu fiz hoje no show, amanhã eu querer fazer com a mesma criança que não vai dar certo. Como eu te falei, faz
Os perfis diferentes. Né? Cada perfil faz um estudo antes do show, dá uma olhadinha lá. É igual o DJ, quando vai tocar uma festa, ele olha, porque esse público aqui é o seguinte, é para isso aqui, né? Ele faz uma leitura do público ali. E as crianças na mágica, cara, como é que é isso? Tem muita criança fazendo por aí? Como é que é? Que idade a criança já consegue fazer? Olha, até ganhando a vida. Não pode, né? Trabalho infantil e tal, mas sim, uma criança que ganha um cachezinho, lá, bora dizer. Eu acho que não. Não tem, né? Não tem. Eu imaginei que já tivesse, assim, criança fazendo. Mas já que adolescente, já... Como eu trabalhei com venda de mágica, eu vendia kits de mágica, a criança, a partir de 4, 5 anos, ela já consegue desenvolver a mágica tranquila. Ela consegue, ela fica encantada ali. E quando eu vendia, o pai ficava com a criança, aí ficava olhando a criança, aí o pai olhava para ela, tu não quer? Ela, não, me dá um. Que ele queria e estava induzindo ela falar que sim, mas na verdade ele que queria aprender. Olha só, tá vendo? Tem pai que é esperto, viu? E na mágica tem vários, como é que eu posso dizer assim, várias especialidades, tipo o público infantil, tem a parte da hipnose lá, meu amigo quer ser o Eliseu que falou, né? Aí tem a parte do close-up, que é aquela mágica de perto, que normalmente quando me contrato para fazer em coquetel, para fazer... ficar rodando com os convidados e fazendo a mágica. Atendendo como se fosse ali o garçom estivesse trabalhando. Isso, tá lá, estão conversando, eu vou abordo eles lá, aí começo... Faz a interação. Aí começo a fazer para poder dar um casamento que tá todo mundo parado assim, um olhando para a cara do outro, escutando aquela música. Aí eu vou lá para dar uma divertir eles lá. Aí tem a parte de palco, que são espetáculos, principalmente em circo, vai aparecer carro, vai aparecer moto, some dali, corta a mulher daqui, para lá. Aquela lá, o negócio... Não tem nada dentro dessa caixa aqui tudo. Não, né? não. Só esses instrumentos que tu trouxeste aí, né? Eu não sei daqui até o fim do episódio. Nós estamos com quanto tempo aí, Josivan? 1h16. A gente fechando em 1h30, porque a conversa aqui ela é sempre muito interessante. Tem alguma coisa aí, Suela, porque às vezes o entrevistador ele não pergunta, né? Alguma coisa que seja interessante que o entrevistado considere que seja assim interessante, que você gostaria de colocar assim como alerta, como conhecimento para as pessoas, porque é sempre assim, de uma forma ou de outra a gente está prestando um serviço. Coisas que você falou aqui, muita gente talvez nunca tenha escutado. Ao mesmo tempo, você citou exemplos de pais que até conheciam os termos técnicos. Mas aqui a gente está para prestar esse serviço. Que é alguma coisa que você gostaria de chamar a atenção assim, sobre o transtorno do espectro autista e também o TDAH? Uma coisa muito importante assim de se falar na dúvida, busque ajuda e busque informação, tá? Porque quando a gente está falando de desenvolvimento infantil, quanto antes você conseguir intervir, a probabilidade de você ter bons resultados, ela aumenta significativamente, tá? O ideal é que seja até antes dos 3 anos de idade, para você conseguir resultados melhores. Em alguns casos, até com bebês você consegue trabalhar com estímulo precoce. 6 meses? A partir de 6 meses? Não, isso daí são os sinais, né? que podem começar a aparecer a partir dos 6 meses, tá? Mas, por exemplo, criança de um ano e pouco, você já consegue trabalhar algumas coisas. Eu já cheguei a trabalhar no meu antigo emprego com criança de 2, bebezinho mesmo, assim. Então, é possível. Então, é isso. Na dúvida, busque informação, busque ajuda. Não é uma sentença, tá? Não é. É claro que você vai ter que lidar com isso a vida inteira, né? Até que essa criança consiga se desenvolver, como adolescente, como adulto. Mas é possível, é plenamente possível. Hoje você tem, a ciência já avançou bastante. Hoje você tem uma gama de tratamentos, inclusive aqui em Belém também. Já tem locais em que você pode buscar. Então é isso, na dúvida, procure ajuda. Tem que ir lá sempre. O tratamento, assim, não sei se seria a sua área, porque talvez eu devesse perguntar para alguém da área administrativa, da clínica, vamos dizer assim. Mas o acesso, estou falando na questão financeira, para um tratamento bem feito.
te exige assim alguma um poder financeiro, vamos dizer, maior assim para você ter acesso? Como é que é? No geral, sim. Mas hoje você tem aqui, por exemplo, na nossa região, você tem alguns planos de saúde que já atendem essa demanda, né? Lá na clínica, por exemplo, a gente trabalha com o Plano Amazônia, que é um plano mais acessível. E eles oferecem o tratamento, eles cobrem, né? Então, eles cobrem essas especialidades que eu citei aqui antes. Pode falar. Olha, eu desde o início eu estou para te perguntar isso. Se você tem alguma história que você acha que seria interessante, obviamente você não vai citar nomes, enfim, mas vai falar de uma forma geral, uma história de um tratamento de uma criança, enfim, de pais e tal, que você acha que poderia contar aqui para ilustrar esse bate-papo, já que a gente já está chegando no final. Um caso. Vê assim, que tu pudesse falar, porque as pessoas, elas dizem, poxa, mas eu queria ouvir um caso assim, tal, que pudesse ilustrar essa conversa aqui. Tá, pode ser de uma criança que eu ainda estou atendendo. Eu vou citar ele porque foi um caso que teve resultados muito positivos. Poxa, que bacana. Em uma intervenção de relativo pouco tempo, assim. Ele chegou com um diagnóstico de TEA, possível TDAH também. Ele tinha um certo atraso na fala. Na escola também o desempenho não estava tão bom, tinha muita dificuldade de fazer as atividades. Ele tinha essa agitação, sabe? Era o tempo inteiro, ele não conseguia focar em uma coisa só. Ele chegava para os atendimentos, ficava trocando de brinquedo, sabe? Ele não conseguia sentar para fazer uma atividade, assim, de tanta agitação. Além disso, ele tinha alguns comportamentos inadequados também. Era uma forma de chamar a atenção, só que uma forma inadequada. Ele se jogava no chão, ele gritava. Foi basicamente esse o caso que chegou na minha mão, né? E aí comecei intervenção. Eu trago esse caso também porque a participação da família foi fundamental. É um caso emblemático, vamos dizer assim. Muito assim, porque eu sempre dava as orientações, principalmente para a mãe que sempre ia, e ela aplicava em casa, entendeu? Ela tentava fazer o que eu orientava em casa. E por isso deu resultado, porque foi essa coisa conjunta, né? Hoje, ele é uma criança... Eu sempre registro a frequência desses comportamentos inadequados. Um exemplo, a criança se joga no chão, é um comportamento inadequado. Eu tenho um registro, se a criança se jogou 15 vezes durante o atendimento, eu vou ali anotando e eu sei. E aí eu vou fazendo uns gráficos, que é justamente para demonstrar a evolução da criança. E o gráfico dele, a barra saiu daqui, hoje a barra está aqui, sabe? E foi uma intervenção de, acho que nem 3 meses, eu acho, vamos colocar assim. Porque ele foi um dos primeiros pacientes que eu peguei lá, né? E hoje ele é uma criança que senta na mesa comigo, ele monta um quebra-cabeça de 60 peças comigo, sem eu precisar ficar incentivando ou falando, não, vamos terminar, né? E chamando, ele senta e monta, ele atende aos meus comandos, ele não se joga mais no chão, quando ele quer falar comigo, ele chama pelo meu nome, entendeu? Coisas que ele não fazia antes. E em casa, ele também apresentou essa evolução, segundo o relato da mãe dele, né? Então, é um exemplo. E é uma criança já de 6, ele está para fazer 7 anos de idade. Então, já é uma criança maiorzinha, né? Mesmo não tendo essa intervenção precoce, ainda assim é possível você ter uma criança mais velha que vai apresentar resultados positivos. Beleza, vou dar mais uma vez aqui a Fisiobel Prime, tá? Em agradecimento aí a Isabela Gonçalves, também a psicóloga. Qual é a especialidade dela, mais assim? Ela trabalha psicóloga infantil também. Né? Também. Isabela Gonçalves, muito obrigado aí por ter nos mandado aqui a agradabilíssima, gostou? O termo é bom também, né? Gostei, agradabilíssima gostei. companhia da Suelen, tá? Fisiobel Prime, Avenida Almirante Barroso 700, edifício Aspeb Office, sala 301, esquina com a Travessa do Chaco, e a referência é o estádio? Da Curuzu, do Maior do Norte. Gostei. Rapaz, olha aí, remistas, vocês concordam em gênero, número e grau? Rapaz, sabe que esses estádios aí, para mim, agora o Mangueirão está sendo reformado, né? Repara que a gente foi para o Mangueirão agora, né? Para 51 mil pessoas, é isso.
deve reabrir com o Repar, vai ser muito bacana, porque está ganhando assim status e a funcionalidade também de arena, de grandes estádios, enfim. Esses estádios entram em todos eles, às vezes de boa, às vezes nem tanto, que quando você noticia futebol, o torcedor ele quer te agarrar pelo pescoço. É isso? A saideira, bora pra saideira? É. Olha, pelo amor de Deus, essa é para criança, hein? Tem que ser para criança para não ter complicação. Vamos para saideira. A saideira, atenção, senhoras e senhores, o mágico Fábio Martins daqui a pouco vai dar o teu contato, né, Fábio? Para as pessoas te procurarem. Vocês estão vendo que é realmente um trabalho feito com muita seriedade, com descontração, mas com seriedade. Pronto. Tá, agora pode mudar aí, José. Agora eu quero... Ele quer essa câmera aqui Continua na 3. Tá. O lenço... O lenço? Ele já veio aqui, esse lenço? Hã? Ou é a primeira vez dele aqui? Não, é a primeira vez. É a primeira vez. Tá. Suelen, não pisca aí, não bora pisca, ver. Não pisca, é só fazer assim, ó, que ele some. 1, 2, 3 e... sumiu. Segue. Não. Segue. Mentira. Pra sumir, é só fazer assim, ó. 1, 2, 3 e pronto. Tava aqui na minha cara e eu não consegui perceber. A gente faz o lenço desaparecer. Pronto. Vai seguir? Já foi, né? Já foi. Muito bem. A gente tá vendo tanta coisa que tu quer mais, né? Muita folga do cara também, né? Mestre, pelo amor de Deus. Cara, parabéns, viu, bicho? Obrigado. Parabéns. Olha, você ilustrou e muito aqui esse nosso bate-papo, que, como eu disse ainda há pouco, é uma conversa que é séria e que, no papo que eu tive em off, né? Quando a gente estava conversando ali, antes de você chegar, eu disse, Suelen, é um assunto que é seríssimo, mas vamos procurar com leveza tratar dele. E nos ajudou aqui. Sim. Né? Nos deixando embacados, evidentemente, com cara de sem reação. impactados, né? Assim Mas que as legal. crianças ficam. E assim que as crianças. Nós somos bom, crianças. é Eu bom. já estou voltando a ser criança, cara. A Suela já está na metade. Né? Ela já foi criança, agora está adulta. Eu já estou voltando a ser criança. Já estou fazendo a vara do início e deciso. Né? Aquela varinha lá. E, cara, sim, manda teu contato aqui nessa câmera aqui, que é de vocês. O WhatsApp é DDD 91 981 39 9310 e o Instagram é Mágico Fábio. No Instagram tem lá na bio, só clicar lá que vai para as outras redes sociais também, vai para o WhatsApp, vai para tudo. Nessa quinta-feira tu vais estar com o Serginho. Né? Quinta-feira eu vou estar no Conversa com os Parentes lá Pô, gente muito fina, Serginho. do meu amigo, dos precursores da comédia aqui no Pará. Do meu amigo Serginho. Mande um abraço para ele lá. Serginho Cunha, e no mesmo dia 13 à noite, aqui na Pedreira, tem um show de mágica com comédia. Onde é lá? Dá o endereço. É na Angostura, tem que ver aqui. É um pub. É um pubzinho. Dá uma olhadinha aí. Suelen, enquanto isso, a Suelen faz aqui. Suelen, muito obrigado. Dê um abraço na Isabela, em todos da sua equipe, tá bom? Que vocês consigam realmente fazer esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, que é de suma importância, de vital importância para esse públicozinho aí que a gente quer sempre o melhor, tá bom, querida? Obrigada. Fica Você aqui. vai mandar vai mandar um alô para Santo Antônio do Tauá? Não vai? O povo aí tá. Alô, Santo Antônio. Tô aqui. É a terra natal da É no Weed Pub, aqui na Pedro Miranda, 245, a partir de 9 horas da noite. Nessa próxima quinta-feira, dia 13. Porque a gente vai estar sendo exibidos, o nosso aqui na quarta à noite. Nesse momento aqui, em primeira mão, nós estamos na quarta à noite, a partir de 7 horas da noite. Mas nessa altura deve estar umas 8 e... Deixa eu ver, 8, quase 9, nós já estamos partindo para 2 horas, quase 9 da noite. Está no futuro. Está no futuro. Mas tu não fizeste uma piada, pode ser agora no final umazinha para adultos, que não seja assim que pese vamos fazer assim, vai lá no show que você a gente não ganha uma com esse cara. Eu tenho que vender meu peixe. Claro, eu e meu amigo Luciano Farinha, tá. Ele comediante stand-up e eu como mágico
fazer mágica com Esse, é esse aí que você está falando? Esse aqui Tá. no Um alô pro dia 13. Gilê também, né, cara? Ronaldo Gilê, um abraço, Gilê. Tamo junto. Vamos nessa. Vamos nessa. Valeu, grande Fábio. Um abraço, um abraço. Olha, gente, mais uma vez, antes do final, tem que vender o peixe de novo. Eu prometo que eu não vou falar caçota, eu vou falar caça-azul. Me ajuda na supervisão aí. Tá? Deixa eu procurar aqui, porque é o Iedo, rapaz, que manda pra gente aqui. E o Caça-Azul é nosso parceiro, gente. Caça-Azul é o clube que mais cresce em Belém. É o slogan do clube, o Caça-Azul. Clube que mais cresce em Belém, tem várias atividades. Nessa quarta-feira, durante o dia todo, teve uma programação inteiramente voltada para as crianças. O clube só abriu para as atividades voltadas para as crianças nesse dia 12. Então, a administração do Caça-Azul é do suboficial Iedo Mendes e também do João Ribeiro. Olha só as atividades, eu digo sempre que tem que ler, né? Natação, hidroginástica, pilates, academia, futsal, voleibol, dança de salão, ritmos, funcional, corrida e jiu-jitsu. Os telefones estão aí na tela para você conferir direitinho as atividades no Caça-Azul. É uma pena que na minha vida de locutor esportivo eu não consegui narrar um gol da querida Suelen. Você fazia gol com categoria? Como era? Do jeito que dá. Do jeito que dava. De canal. Sabe que tem um artilheiro que ele chegou a jogar no Paysandu, o Dario, da Maravilha, um cara folclórico e tal, jogou em 1979, nessa época eu não trabalhava. E ele dizia, não aqui no Paysandu, mas antes em outros clubes, que não existe gol feio. Não existe feio é não fazer gol. Não existe gol feio, existe gol feito. Olha! Anota aí. Sabe jogar bola? Jogo sim. Joga já. Lateral Como esquerdo. Daquele que Esquerda. a bola passa, né? Mas o adversário vai ficando pelo meio do Vai caminho. ficando, tem que ficar. Tá bom, gente, mais uma vez, a gente sempre encerrando com muita descontração. Nessa câmera aberta aqui, meu caro Josivan, muito obrigado pelo suporte aí, ao Eliseu Pureza. Olha aqui a marca, Produtora Reis, precisando, tá por aqui mesmo, com todo o suporte técnico e operacional. Vamos dar tchauzinho para essa câmera aqui, Tchau. Fábio. Tchau, pessoal, até a próxima, um abraço a todos.